Muitas vezes nós estamos buscando ao Senhor e estamos fazendo aquilo que o Senhor porventura tem ministrado aos nossos corações, e de repente aquilo que o Senhor falou, no meio do caminho ele muda. No meio do caminho ele muda. E esse é o grande desafio da igreja. Esse é o nosso grande desafio. Estar atento à voz do Espírito Santo para mudar aquilo que ele mesmo determinou lá no início. Paulo foi chamado pelo Espírito para pregar o Evangelho. Amém? Amém. Paulo foi chamado pelo Espírito para pregar o Evangelho. Quando ele faz as suas malas, ele já era pregador do Evangelho, quando ele faz as suas malas para ir para a Ásia, o Espírito Santo de Deus fala para ele: pode desfazer as malas, você não vai para a Ásia, atravessa a Macedônia. Como que o Deus que falou para ele ir para a Ásia, agora fala para ele mudar? Porque Deus, ele não muda, mas ele se movimenta. A palavra de Deus não muda, mas ela se movimenta. A palavra de Deus não muda, mas ela se movimenta. Tudo que é vivo se movimenta. E nós precisamos estar atentos aos movimentos do Senhor. Nós precisamos estar atentos aos movimentos de Deus. Então, se eu chegasse estaticamente aqui e pegasse esse esboço que eu já preparei, eu já sei tudo que eu vou falar, está tudo pronto, e falasse: não, o Espírito Santo está soprando, você vai ler outro livro. Eu falasse: não, eu vou fazer o que eu preparei. Sabe o que eu estou fazendo? Estou roubando o que o Senhor tem para entregar para os nossos corações. E nós não podemos nos roubar, nós não podemos nos auto-sabotar. Nós só precisamos entender os tempos, entender o modo que Ele faz. Então, entenda, nessa manhã, o Senhor tem uma palavra específica para os nossos corações. Porque Ele muda, e Ele faz do jeito que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Eu passei alguns 15 dias, mais ou menos, com uma palavra no coração. E a palavra é: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. E como no domingo passado foi o Dia dos Pais, eu preguei sobre paternidade. Eu falei: entendi, Senhor, o Senhor está me entregando essa palavra do fermento dos fariseus para eu pregar no próximo domingo. E eu fiquei nessa palavra. Mas que a nossa oração seja: Senhor, eu tenho isso para entregar, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. Noé poderia ter falado: fiquei 120 anos construindo a arca, agora o Senhor fala para eu sair e deixar a arca. Não é o que a gente... Mas ele tinha uma obra ainda maior para realizar. O que Deus ia fazer através da família dele seria muito maior. Seria a reconstrução de uma humanidade, o recomeço de todas as coisas. Então, às vezes, nós deixamos de viver algo ainda maior, porque nós nos apegamos com aquilo que nós estamos acostumados. E isso é o que a Quinha falou no louvor. Isso é o que é religiosidade. Deus não lê os nossos livros de teologia. Deus não lê os métodos e os dogmas que nós criamos. Deus não trabalha dentro de um estatuto de uma igreja. Deus é soberano. Romanos capítulo 11, nós lemos aqui no ensaio do louvor. Romanos capítulo 11, verso 33 fala que inescrutáveis são os seus caminhos. Profundas são profunda é a sua justiça. Meu Deus, quem entende a mente do Senhor? Quem compreende o modo dele fazer? Como que nós vamos fazer para entender como ele faz? E sabe o que a gente faz? A gente fala assim: Senhor, eu preciso que o Senhor traga o meu filho de volta. Então, Senhor, vai lá, manda aquele amigo dele, sabe aquele amigo? Fala para o amigo dele lá, ligar para ele, mandar uma mensagem, um áudio. Faz o amigo, mexe com o coração do amigo dele para pegar o carro e ir lá onde ele está e falar com ele.
Nós ficamos dando caminhos para o Senhor, nós ficamos dando alternativas para o Senhor, nós ficamos ensinando o Senhor a ser Deus. Não! Quem conheceu a mente do Senhor? Quem vai entender a Deus? Quem vai explicar a Deus? Ninguém consegue explicar o Senhor. Nós precisamos compreender que Ele é eterno, Ele é supremo, Ele é soberano. Ele é ilimitado, Ele é criativo. Ele pode fazer aquilo que você está clamando. Clame por isso que você busca. Clame pela sua família, clame pela sua casa. Não deixe de buscar, não deixe de fazer a sua parte. Mas não fique falando para o Senhor como Ele deve fazer, porque você está limitando o poder de Deus. Ele faz do jeito que Ele quiser. O pastor Luiz Hermínio conta que no início do seu ministério ele fazia tarde da bênção. Então toda quarta-feira à tarde ele estava lá e as pessoas tinham o costume de levar fotos dos familiares. E ele percebia uma senhora que todas as vezes que ele falava, agora nós vamos orar por libertação, ela tirava uma foto de dentro da Bíblia e erguia a foto. E aí orava. E um dia ele foi falar com ela e ele perguntou de quem que era aquela foto. Ela falou, essa foto é do meu filho que está envolvido com drogas. Meu filho está no mundo das drogas. E eu vim aqui para que o Senhor faça uma obra na vida dele. Ah, que bom, a senhora é crente há quanto tempo? Não, eu sou católica. Eu venho aqui por causa do meu filho. Ah, entendi. A senhora vem toda quarta, traz a foto por causa do seu filho. Entendi. Então tá bom, Deus abençoe. Na quarta seguinte estava lá a mulher com a foto na mão. Na outra quarta estava lá a mulher com a foto na mão. E aí na outra foi passando o tempo, de repente a mulher está lá com um filho. E aí ele vai falar, esse aí é o filho da foto? Não, esse aqui é o mais velho. Eu ainda estou com a foto aqui. Aí passa um tempo, faz o apelo, ela aceita Jesus. Ela entrega a sua vida para Jesus. Passa mais um tempo, o filho mais velho entrega a sua vida para Jesus. Aí passa mais um tempo, mais um parente, eu não lembro se era tio, não sei, vai e entrega a sua vida para Jesus. Passa mais um tempo, outro parente vai e entrega a sua vida para Jesus. Todo mundo estava se convertendo. O menino da foto ainda estava nas drogas. O que eu vejo aqui? O menino drogado levou a família inteira para Jesus. E nós queremos dar um passo a passo para Deus. Senhor, primeiro a pessoa aceita Jesus. Depois ela tem que batizar. Depois que ela batiza, aí ela pode levar outros para a igreja. Porque antes, não tem como, né? Não. Como nós vamos explicar Deus? Como nós vamos explicar o jeito que Deus faz? Meus irmãos, nós temos que parar de ser religiosos. Parar de ser religiosos. Ficar cuidando para ver quem que vai tomar ceia. Ah, mas aquela irmã tomou ceia, ela nem é batizada. Aonde está escrito que para tomar ceia precisa ser batizado? Isso é uma criação, um dogma da igreja evangélica. E eu vou abrir meu coração, eu não gosto de falar que eu sou evangélico. Porque nós não servimos uma religião, nós servimos o Cristo. O Cristo ressurreto. É um estilo de vida. A religião prende, Jesus liberta. A religião aprisiona, Jesus liberta. A religião é aquela que nós vivemos do lado de fora, as pessoas estão vendo, oh glória a Deus, aleluia. Mas o Cristo, Ele faz uma obra interior. E só Ele sabe que nós estamos vivendo do lado de dentro. Então nós precisamos parar, porque se nós continuarmos a ser religiosos, nós não vamos sair da cadeira de juiz. E aí nós estamos julgando quem está tomando ceia e quem não está tomando ceia, porque fulano não pode tomar ceia. Por que não pode tomar ceia? Porque você sabe que ele adulterou. Mas e o ciclano?
que está na pornografia e ninguém sabe, esse você não vai falar. Se você for julgar um que está tomando ceia por um pecado que você viu, você vai ter que julgar a todos pelo pecado que você não viu. Quem somos nós? Sai da cadeira de juiz. Todos precisamos da glória, da graça de Deus. Todos nós precisamos. A religião aponta o dedo. Jesus abriu os braços e morreu numa cruz. Então nós precisamos parar de explicar ao Senhor, parar de explicar como as coisas têm que acontecer, parar de explicar como funcionam as coisas, porque quem vai fazer isso é o Senhor, da forma que Ele quiser, da forma que Ele quiser. A gente está preocupado com coisas, a gente está preocupado com aparências, a gente está preocupado com... E as coisas, e as pessoas estão morrendo. Nós estamos tão preocupados com a ordem do culto, que hora que vai acabar, e o que vai fazer. Agora não era louvor, agora era palavra, agora não era palavra, agora era aviso, agora não era aviso, agora é aniversário. Agora... Nós estamos tão preocupados com isso, e a gente deixa o Espírito Santo lá. Peraí, Espírito, nós já vamos ver o que você quer. Por enquanto a gente está fazendo a liturgia do culto. Liturgia do culto. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Essa semana eu ia abrir estudando esse capítulo. E eu falei para ela, estou preso em Neemias. Algumas semanas eu preguei sobre Neemias, sobre a reconstrução, reedificação, a restauração dos muros. Mas o Senhor está me levando a falar sobre isso. Senhor, me ajuda. Neemias capítulo 4, verso 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate a Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram:
de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos, e inspecionei. Dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, filhos, filhas, mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longes uns dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens de guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Um texto conhecido, Pai, um texto que nós até já discorremos sobre ele, mas é o Teu Espírito quem está direcionando todas as coisas. Por isso eu te peço, fala conosco nessa manhã. Fala aos nossos corações ainda mais do que aquilo que o Senhor já está falando, já falou desde o início. Nós estamos aqui para adorar o Teu nome, e nós continuaremos Te adorando com a nossa boca, nós continuaremos Te adorando com os nossos lábios, nós continuaremos proferindo palavras de adoração ao Senhor, e nós Te agradecemos, Pai. Fala conosco em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me ajude, e que eu seja, meu Pai, usado pelo Senhor como ferramenta útil na vida dos meus irmãos. Fala comigo, fala com os meus irmãos, fala com a igreja, fala com todos que nos acompanham. Nós agradecemos ao Senhor desde já, em nome de Jesus. Amém. Fiz questão de repetir que ele disse o seguinte: grande e extensa é a obra, e nós estávamos no muro muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Isso está no versículo 19 e 20, tá bom? Quero saber quantos ligaram para a Vanusa. Eu quero saber quantos ligaram para o Ricardo, para a Simone. Eu quero saber quantos entraram em contato com o Guilherme, com a Marcela. Eu quero saber desses que você está vendo aqui as cadeiras vazias. Quantos foram aqueles que vocês entraram em contato? Eu quero saber quem ligou para a Graça. Porque, meus irmãos, grande e extensa é a obra. Grande e extensa é a obra. Entenda uma coisa: nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. E uma palavra do Senhor é suficiente para nós sabermos aonde Ele vai nos levar. Por isso, os processos no meio do caminho não dizem nada sobre aquilo que Deus já falou a respeito da obra que Ele está fazendo.
Aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Aquilo que ele falou, aquilo que ele determinou, ele vai cumprir. E isso ele não falou para mim, ele não falou para a Gesa, ele não falou para o G, para a Quinha, no momento em que nós começamos essa obra. Isso ele já falou desde antes da fundação do mundo. Então, nós temos uma palavra. E é sobre essa palavra que nós trabalhamos. Porque se nós não tivéssemos uma palavra, nós já teríamos parado. Nós já teríamos retrocedido. Eu confesso para os irmãos que eu nunca pensei em parar. Eu nunca me cansei da obra. E em nome de Jesus eu nunca vou me cansar. Eu tenho prazer naquilo que o Senhor me chamou para fazer. E não tem recompensa maior do que ver uma vida transformada. Eu estava conversando com o Pietro e a gente estava comentando. Enquanto tiver vida sendo transformada, nós não vamos parar. Tem ajustes para fazer, tem que organizar algumas coisas, tem que rever outras, tem que retomar algumas coisas, mas parar não. Ah, mas eu estou cansado. Descansa. Quem está cansado não desiste, descansa. Então, entendam, grande e extensa é a obra. E quando eu falo grande e extensa é a obra, mais uma vez, não estou falando especificamente dessa, mas estou falando de uma obra em um âmbito mundial. O Senhor quer salvar a todos. Começamos um movimento de oração, sexta-feira às 22 horas. Eu convoco a igreja para estar reunida lá na antiga delegacia para nós clamarmos ao Senhor. Nós somos os responsáveis por orar pela cidade na maratona de oração, que está tendo um movimento de oração na cidade. Nós, Identidade Church, somos os responsáveis por estarmos lá sexta-feira agora, próxima sexta-feira, dia 22, para buscar a face do Senhor em prol da cidade. E nós vamos ver muita coisa acontecer. Então, grande e extensa é a obra. Só que o que acontece? Nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. E aí o que acontece? Nós estamos... O muro aqui é a construção que está sendo feita. Nós estamos construindo algo juntos, amém? Amém. Amém? Amém. Em breve vai começar o discipulado. Já fez lista de espera. Ah não, vamos abrir um pouquinho mais de vaga. Então, isso aqui vai começar. É um movimento novo. Porque é necessário, nós entendemos necessidade. E o Senhor tem soprado e nós vamos avançar na direção que o Senhor tem nos dado. Nós estamos avançando. A obra é grande. Mas estar na obra, estar levantando os muros separados, longe uns dos outros, vai nos deixar vulneráveis, vai nos deixar presas fáceis. E aí quando o ataque vier, a gente cede ao ataque. Quando a depressão vier, a gente cede à depressão. Quando a enfermidade vier, a gente não vai saber o que fazer. Por quê? Algumas pessoas, algumas famílias aqui não têm, por exemplo, rede de apoio. Quem é a rede de apoio? Tem que ser a igreja. Tem que ser a igreja. E eu de antemão peço perdão aos irmãos, que muitas vezes eu demoro para entrar em contato. Só que, queridos, nós somos um corpo. Somos um corpo. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos avançar juntos. Juntos. Então, se nós andarmos longe uns dos outros, ah, mas eu não gosto daquela pessoa. Mas é com ela que você vai falar. Lembra das diferenças que nós temos? Lembra que o Senhor usa as diferenças para nos fazer crescer? Você vai procurar essa pessoa, você vai orar por ela, você vai interceder por ela, você vai chamar ela para um café, você vai dar uma palavra para ela, você vai conversar com ela, você vai amá-la e não julgá-la. Você vai amá-la e não julgá-la. Sejamos igreja. Sejamos igreja.
longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, corre para lá. Para onde o Espírito está soprando? Corre para lá. Para onde o Espírito está soprando? Corre para lá. Como que eu vou saber? Você precisa fazer a sua parte de crente. Crente que não ora, crente que não jejua, crente que não lê a palavra. Está precisando de ajuda. Se a gente fizer a nossa parte, nós vamos entender para onde o Espírito está soprando. A trombeta está tocando. O que nós temos que fazer? Não é a trombeta da EBF, não. Eita! Nós precisamos ir para a direção que o Senhor tem nos dado. As direções que o Senhor nos dá são direções de ação. Deus não está dando uma direção só para a gente olhar e ver, ah, que legal, que bonito. Não, Ele está nos chamando para uma ação. Para uma ação. Nós precisamos nos levantar. É oração? Vamos orar. Por que a gente ora de quarta-feira de manhã? Se a gente pode orar em casa? Porque é uma trombeta que se toca. O Espírito está soprando. Quarta-feira de manhã, 7h30 da manhã, tem um mover do Espírito. Tem ou não tem? Tem um mover do Espírito. Estamos aqui, fielmente, Débora, Leia, Aquinha, o G, a Bia, o José. Tem um sopro, o Daniel estava aqui quarta, né, Daniel? Então, não é uma programação da igreja. A igreja agora fez uma programação. Entenda que tudo que nós estamos refazendo, revendo, retomando e implantando são as trombetas do céu que estão tocando para que a gente se envolva. Para que a gente se envolva. Nós precisamos nos envolver com aquilo que o Senhor está fazendo. E se nós estivermos longe uns dos outros, nós vamos ser presas fáceis. Todo ataque, todo contra-ataque vai ser sucesso do lado de lá. Nós temos que estar prontos para os ataques, assim como eles faziam. E o que o Senhor fez? Através da vida de Neemias. O que Neemias fez? Ele separou por famílias. Separou por famílias. Então se fortalece a família. Agora para os casados, homem orando com a mulher, homem conversando sobre a palavra com a mulher, homem jejuando com a mulher, homem em unidade com a mulher. Meu Deus, se a gente entender o mistério do casamento e porque ele relaciona Cristo sendo o noivo e a igreja sendo a noiva, nós não tem, Dani, não tem o que nos segura. Se a gente entender a unidade do casamento, não tem o que nos segura. Nós vamos avançar. Pode ser mais demorado, mas é muito profundo, é muito forte. Tem uma força muito grande. Então as coisas que o Senhor estabelece, elas precisam ser exploradas. O Senhor estabeleceu família, explore. Você tem os seus filhos, reúna os seus filhos ao redor da mesa, discipule os seus filhos, fale de Jesus para os seus filhos, e não se importe com a reação deles, porque é o Espírito Santo que convence. Não fica tentando na unha, não. É na oração, é joelho no chão, é ralando o joelho que você vai conseguir. Nós começamos a ler um livro e a gente estava comentando, né? Porque o prefácio do livro já começa com um golpe.
com um chute na cabeça. Quando Jesus se entregou na cruz, nós então, a partir desse momento, temos tudo o que nós precisamos. Esse é o prefácio do livro. Através da entrega de Jesus, do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós temos tudo o que nós precisamos. Amém? Por isso que Efésios capítulo 1 fala que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo o que nós precisamos já está pronto. Nós só precisamos acessar esses lugares. Agora vem a bordoada. Com o sacrifício de Cristo, nós ganhamos tudo. Com o sacrifício de Cristo, Ele ganhou a nossa vida. Ele comprou a nossa vida. E a gente estava comentando, não sou uma coisa injusta? Cristo deu tudo para nós, tudo que nós precisamos, e porque Ele morreu, Ele tem a nossa vida. O que é a nossa vida? O que é a nossa vida? O que a gente tem para oferecer para Ele? É muito injusto. Mas foi por mim e por você que Ele morreu. Foi por um povo chamado povo de Deus que Ele morreu. A todos quantos o aceitaram, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E o que nós estamos fazendo com esse povo? Nós somos o povo, mas nós somos membros uns dos outros, entrelaçados, vivendo a mesma missão. O que nós estamos fazendo em relação aos nossos irmãos? É no mínimo orar e interceder. É no mínimo colocar o nome, a vida dos nossos irmãos diante do Senhor. É o mínimo que nós vamos fazer. E depois nós vamos ativamente procurar as pessoas que estão enfraquecidas e fazer alguma coisa por elas. Por quê? Porque o preço foi alto. Ah, mas a pessoa, você viu o que ela fez? Ninguém está perguntando isso. Jesus, quando se entregou na cruz, Ele não quis saber. Ele só se entregou na cruz. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era rotulado, o cobrador de impostos, aquele que tirava vantagem. Ele era rotulado um homem que passava a perna em todo mundo. Jesus passou, ele subiu na árvore, Jesus passou e falou: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu vá pousar na sua casa. Jesus tirou o rótulo de Zaqueu. E Jesus foi ter com Zaqueu na casa dele. E quando Jesus foi para a casa dele, chegou a salvação na casa dele. Enquanto nós não tirarmos os rótulos das pessoas, nós vamos continuar lembrando das pessoas por aquilo que elas fizeram e não por aquilo que Jesus fez por elas. Amém, é verdade. Nós vamos continuar nos lembrando do passado delas e não vamos lembrar daquilo que Deus operou na vida delas. Glória a Deus. Usando mais uma vez o testemunho deles, eu não me lembro do Juninho anterior. Eu não me lembro. Se eu fizer força para lembrar, eu não me lembro. Eu só consigo enxergar o Juninho de hoje. Como nós temos olhado e enxergado as pessoas? Mentirosos, caloteiros, caluniadores, promíscuos, adúlteros. São essas as qualidades que nós estamos vendo nas pessoas? Ou são filho amado, perdoado pelo Senhor através de Jesus? Ou nós olhamos para as pessoas e vemos: Jesus se entregou por ele, Jesus se entregou por ela. Nós precisamos nos posicionar, meus irmãos, como igreja. Como igreja. Sabe o que acontece? Quando nós continuamos na religião, na religiosidade,
Jairo, a palavra fala que ele era o principal das sinagogas. Ou seja, um homem religioso, reconhecido como o principal das sinagogas. Amém? Amém. E aí ele vai procurar Jesus. E ele fala o que para Jesus? A minha filha está morrendo. Jesus fala, vamos lá. No meio do caminho, Jesus ainda cura uma mulher que tinha fluxo de sangue. E ele vai para a casa de Jairo, ele vê a menina deitada e fala, Talita cumi. Levanta. E a menina levanta. Ele ressuscita a menina. O que isso nos ensina? Nos ensina que enquanto nós continuarmos a colocar Deus dentro de uma caixinha e ter uma postura de julgadores, nós não veremos a nossa cara sarada. Mas quando nós procurarmos o Cristo ressurreto e clamarmos a Ele pela nossa casa, os nossos filhos serão ressuscitados. Amém. A religiosidade nos afasta daquilo que é o plano de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Cabe uma reflexão. Será que eu estou sendo religioso? Será que eu continuo querendo fazer tudo do jeito que eu acho que é o certo? Ao invés de olhar para a palavra e ouvir o Espírito soprar. Aonde a trombeta tocar, corra para lá. Aonde a trombeta tocar, corra para lá. Se reúna nesse lugar. Porque assim nós seremos fortalecidos pelo Senhor. Para que a obra avance. E para que nós não sejamos presas fáceis para o nosso inimigo. Então não adianta a gente fazer uma coisa e deixar o mais importante. Fazer outra coisa e deixar o mais importante. Não adianta. Nós precisamos priorizar as coisas. E fazer aquilo que é mais importante e, como consequência, fazer as outras coisas. Porque muitas vezes nós estamos trocando as prioridades. E aí a nossa casa está morrendo e está tudo bem, porque afinal de contas eu canto bem, eu toco bem, eu prego bem, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí? Não. A palavra de Deus fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Existem muitos órfãos de pais vivos e viúvas de maridos vivos. Então, se for para ser religioso, viva a verdadeira religião. Não adianta a gente fazer aquilo que é evangélico, enquanto o órfão está morrendo dentro da nossa casa. Não adianta a gente fazer aquilo que é aparentemente bom ou culturalmente legal. Por quê? Porque agora eu sou evangélico. E a viúva está morrendo dentro da nossa casa. Vamos colocar as coisas no lugar, meus irmãos. Vamos colocar as coisas no lugar. Se for necessário, pare com tudo. Não tem problema. Avançar com Deus muitas vezes significa dar um passo para trás. Ah, Jesus. Sabe o que eu acho bonito aqui? Que Sanbalat e Tobias, aliás, Sanbalat, ouvindo que edificávamos o muro, tendo Sanbalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus?
Senhor te chama de forte. Quando o Senhor encontrou Gideão no lagar, lugar de pisar uvas, lugar de alegria, Gideão estava ali descascando trigo, fazendo a coisa certa no lugar errado. Mas quando ele encontra Gideão, sabe o que ele fala? Valente. Eu valente? Eu sou, a minha família é a menor de toda a tribo e eu sou o menor da minha família. Como eu sou valente? Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. E quando Ele olha para mim, para você, Ele vê valentes de Deus. Ele vê pessoas que estão preparadas para avançar. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Nós precisamos entender que os nossos inimigos, ou seja, o inimigo das nossas almas, muitas vezes vai nos chamar de fracos. Quem são esses fracos judeus? O inimigo das nossas almas muitas vezes vai nos julgar por aquilo que eles não estão vendo. Por quê? Porque ver o que eu estou vendo para mim não é suficiente para eu julgar o que está passando dentro. O único que pode fazer isso é o Senhor. E aí nós pegamos o princípio da individualidade, nós amassamos e jogamos no lixo. Porque nós achamos que todo mundo tem que ser igual a nós. E nós nos esquecemos que nós somos complemento uns dos outros. Então nós precisamos parar de achar que nós somos menores, ou achar que nós somos maiores. Nós somos todos iguais. Todos iguais. O inimigo vai falar muitas coisas sobre você. O inimigo vai falar muitas coisas sobre a sua vida. Ele vai querer te taxar de várias coisas. Os 10 espias, tirando Josué e Caleb, eram 12. Josué e Caleb, tudo bem, eles vieram com um bom relatório. Mas o relatório que os outros 10 trouxeram era o quê? Os gigantes que estão na terra nos enxergam como gafanhotos. Quem falou que eles eram gafanhotos? Ninguém falou que eles eram gafanhotos. Eles se autodenominaram, se autojulgaram gafanhotos. Eles olham para nós e nos veem como gafanhotos. Mas ninguém falou que você é gafanhoto. Ninguém falou que você é fraco. Ninguém falou. O Senhor não falou que você é gafanhoto. O Senhor não falou que você é fraco. Pelo contrário, o Senhor falou que você é escolhido, que você é amado, que você tem um plano maravilhoso para viver nessa terra, e ainda mais, uma eternidade para viver com Ele, para todos sempre, e sempre, e sempre, e amém. Amém. Ponto final. Glória a Deus. Não coloque uma vírgula onde o Senhor já colocou um ponto. E não coloque um ponto onde o Senhor ainda colocou uma vírgula. Nós estamos querendo parar a história que o Senhor já traçou desde antes da fundação do mundo. Não seja você aquele que vai atrapalhar os planos do Senhor, mas seja você aquele que vai contribuir para que os planos do Senhor se cumpram na sua vida, na sua casa, na sua família e através de você. Amém. Darão cabo da obra num só dia? Quem são esses fracos judeus? Sacrificarão? O que eles vão fazer? Vão pegar dos montes do pó as pedras que foram queimadas para poder edificar o muro? Tobias disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa vai derrubar o muro de pedra. E aí Neemias faz o quê? Ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Nós estamos fazendo a obra do Senhor. Nós somos movidos pela causa, lembra? Nós somos movidos pela causa. Aqueles que se levantarem contra nós serão
opróbrio, serão vergonha, serão envergonhados. Por quê? Porque nós não estaremos longe uns dos outros, nós estaremos perto, unidos, em unidade, andando juntos. Mas ouvindo, verso 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, ou seja, 50% da obra tinha sido feita. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo não é uma coisa que a gente ora para Deus dar. Ânimo é uma atitude que nós temos todos os dias. Quando Deus fala para Josué, Josué, tenha bom ânimo. Ele não está falando, ore para mim que eu vou te dar bom ânimo. Não, ele fala para Josué, tenha bom ânimo. Você faz quando você estiver com falta de ânimo? Abre a Bíblia no Salmo 139. E leia o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. Sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomaram, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que salmo maravilhoso! Quando nós vemos que o Senhor nos entreteceu, quando ainda éramos substâncias ainda informes, e Ele nos fez para um plano, Ele fez para um propósito, Ele nos fez para um projeto. Nós não estamos aqui por acaso. Todos os nossos dias estão contados e determinados. Agora, os nossos dias contados e determinados nos impulsiona a viver esses dias, a viver o plano do Senhor, porque nós podemos abreviar os nossos dias, nós podemos não viver aquilo que o Senhor determinou, nós podemos escolher pelo livre-arbítrio que nos foi dado, não viver os planos que o Senhor tem para nós. Então, que nós possamos escolher estar diante do Senhor, alinhados com o céu e unidos como um só corpo, para que possamos avançar na direção que a trombeta está tocando, para que possamos correr
para o som que o Espírito de Deus está fazendo, para que possamos ouvir o shofar e nos atentarmos ao que profeticamente o Senhor está nos fazendo liberar, desde o altar até a vida de cada um. Nós precisamos andar profeticamente. Sabe o que é o contrário de andar na religiosidade? É andar profeticamente. Porque quando eu ando profeticamente, eu não estou olhando para o que está acontecendo, mas eu estou com os olhos para aquilo que Ele já falou sobre mim, desde antes da fundação do mundo. Quando eu ando profeticamente, eu não estou preocupado com o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Quando eu ando profeticamente, eu estou atento ao som da trombeta que está me chamando lá na frente para viver aquilo que o Senhor já escreveu sobre mim. Amém. Nós precisamos ter o andar profético. Nós precisamos ter a vida entregue no altar do Senhor, para que assim nós possamos cumprir o plano. Amém. Deus não precisa de nós. Se nós sairmos do plano, Ele vai encaixar uma outra pessoa. Ele não precisa de nós. Mas sinta-se privilegiado, porque Ele conta comigo e com você. A Identidade Church não nasceu de uma vontade de abrir uma porta de igreja. Lembre-se disso. A Identidade Church não nasceu de uma ideia em que o pastor não deu certo em algumas coisas que ele fez agora, então ele vai abrir uma igreja. Primeiro, igreja não se abre, igreja nasce, porque a igreja é um organismo vivo. A igreja nasceu com muito temor, e para não ouvir a opinião daqueles que estavam ao nosso redor, porque poderiam ser parciais nas suas opiniões. Conhecendo a nossa vida, o Itamar, a Bia, meu pai, minha mãe, meu irmão, eles poderiam dar a opinião deles baseada no que eles conhecem sobre nós. Nós pegamos um carro e fomos lá para Santa Catarina. Tem alguma coisa boa para Santa Catarina? Tem, Rafael. E lá o Senhor falou, através do pastor Thelmo Martins: volta e começa essa obra. Volta e começa essa obra. E todos os argumentos que eu dei foram derrubados. Por que argumentos? Porque eu tinha muito temor em começar essa obra. Agora, o Deus que deu a visão também nos dá a provisão. O Deus que aponta também paga a conta. Nós só precisamos nos posicionar e entender o que Ele quer que a gente faça. Qual é o próximo passo? Para que direção nós vamos? Aonde a trombeta está soando? Que a gente possa, como igreja, se posicionar. Que a gente possa se unir e amar. Meus irmãos, eu não sou pregador de placa de igreja, não. Eu não sou pregador de placa de igreja. Mas nós precisamos amar nossa comunidade de fé. Sabe por quê? Porque senão nós seremos meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. E aí a gente se envolve com coisas que muitas vezes não nasceram do coração de Deus. Esses dias o Felipe me perguntou: como que pode a pessoa ser pastor e acontecer tanta coisa? Porque eu creio que pastor é um chamado de Deus. Eu falei: depende. Eu, antes de ser ungido pastor, o Senhor já tinha me chamado para pastor. Porque pastor é um chamado, pastor é um ministério, não é um título. Só que muitos usam o título sem ter o ministério, o título sem ter a vocação, usam o título sem ter um chamado. E aí acontece as atrocidades que nós estamos vendo. Acaba sendo vergonha do Evangelho. E que Deus me livre. Que Deus me livre de qualquer tropeço. Em nome de Jesus, porque eu também sou ser humano e eu preciso da misericórdia de Deus todos os dias. Mas, meus irmãos, firmam os pés.
Firma os pés onde você está plantado. Deus não está fazendo uma obra interior em você? Deus não está fazendo uma obra de crescimento na sua vida espiritual? Deus não está trabalhando no seu interior de forma ativa para que você cresça? Às vezes somos nós que não queremos, que nós não nos posicionamos. E aí vem um confronto do Senhor. O que a gente faz? Sai correndo. Eu vou para um lugar que ninguém vai me confrontar, que lá é mais confortável. Está tudo bem, desde que você não vá para o mundo. Mas antes, permita que o Senhor te confronte. Porque a religião, ela visa a afronta. E a afronta visa a vergonha. Agora o Cristo, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos confronta não para a vergonha, mas o confronto é para o crescimento. Se não fosse assim, nós não teríamos tantas pessoas e tantos testemunhos de transformação. Enquanto tiver gente sendo transformada, nós não vamos parar. Amém?